Dia! Bom dia! Mais uma manhã na nossa live, onde que eu estou compartilhando o livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. E hoje nós estamos no terceiro capítulo. Esse capítulo aqui é bem profundo, ele é um pouquinho mais extenso que os anteriores, mas vai valer muito a pena, né? Ele traz uma reflexão bem poderosa sobre a forma com que estamos vivendo a nossa vida, né? Para onde nós estamos nos encaminhando. Então, fica aqui, acompanha. No final, as perguntas também são bem profundas, bem reflexivas. O título do capítulo de hoje é Preso numa Gaiola Dourada. Os 12 homens que seguiram a Jesus e que mais tarde fundaram a igreja constituíam um grupo muito estranho. Eu, por exemplo, não teria escolhido nenhum deles para liderar um movimento nas dimensões da missão de Jesus. Com exceção talvez de João, que considero mais agradável e com menos probabilidade de comprometer a obra. Não, eu não teria escolhido aqueles 12. Mas Jesus os chamou, e os resultados todos nós conhecemos. Para ser sincero, aprecio mais alguns daqueles voluntários que Jesus dispensou. Eram homens empreendedores. Sabiam reconhecer o que tinha valor. Pareciam estar transbordando de entusiasmo, mas ele os dispensou. Por quê? É possível que Jesus, com sua extraordinária perspicácia, tenha enxergado o interior deles e visto ali sinais de perigo. Talvez tenha visto que eram homens impelidos, devotados unicamente a buscarem o sucesso pessoal. E pode ser que o defeito deles residisse exatamente nessa característica, que eu aprecio neles. Desejavam assumir o controle da situação toda, determinando onde deveriam ir e quando iriam começar. Aqui está a questão, né? Deveríamos, né, ter o olhar de Deus, o olhar de Jesus para as pessoas, né? Mas a gente olha com os nossos olhos que é totalmente diferente. Talvez, e isso tudo é só especulação, se eles tivessem se engajado no grupo, teríamos descoberto mais tarde que as agendas deles já estavam cheias, mais cheias do que poderiam ter parecido a princípio. Teríamos descoberto que eles tinham seus próprios planos, suas metas, seus esquemas e objetivos. E Jesus Cristo não pôde realizar uma obra eficaz no mundo interior de pessoas que se regem por seus impulsos. Nunca realizou. Parece que ele prefere trabalhar com pessoas as quais chama, e é por isso que a Bíblia nem toma conhecimento dos voluntários, atém-se apenas aos chamados. Mas ao fazer o estudo da vida interior do homem, temos que partir de algum ponto, e eu resolvi iniciar pelo mesmo ponto em que Jesus começou, fazendo distinção entre os que são chamados e os que são impelidos. De alguma forma, parece que ele indicava as pessoas com base na tendência que tinham para ser impelidas, ou se estavam acessíveis ao chamado dele. Examinava a motivação pessoal de cada uma, a base da sua energia espiritual e o tipo de satisfação que buscava. Então chamou aqueles que eram atraídos para ele, evitando os que eram impulsionados a ir a ele, visando utilizá-lo para seus próprios fins. Como poderemos identificar uma pessoa impelida? Hoje em dia isso é relativamente fácil. Esses indivíduos geralmente trazem as marcas de um estresse.
Descubra os sintomas de estresse numa pessoa e terá encontrado um desses impelidos. Dá para notar que nesses últimos anos os indivíduos da nossa sociedade se acham sob um constante e destrutivo estado de estresse, já que seu ritmo de vida é tão agitado que não lhes permite muito tempo para um repouso ou um descanso reparador. Não faz muito tempo, a revista Time publicou o seguinte: os médicos e autoridades da área de saúde estão chegando à conclusão que nos últimos anos o estresse tem causado sérias baixas no bem-estar geral da nação. Segundo a Academia Americana de Médicos de Família, 2/3 das pessoas que procuram os médicos o fazem por causa de sintomas relacionados com o estresse. Ao mesmo tempo, o empresariado da indústria está ficando alarmado com as pesadas perdas que está sofrendo por causa de empregados que faltam ao trabalho, de despesas médicas das empresas e baixa produtividade dos funcionários, tudo provocado pelo estresse. O artigo informa também que os efeitos do estresse estão causando à economia americana cerca de 50 a 75 bilhões de dólares por ano, ou seja, mais de 750 dólares por trabalhador. O estresse, afirma a revista, é um dos principais causadores, direta ou indiretamente, de distúrbios da coronária, de câncer, de afecções pulmonares, lesões provocadas por acidentes, cirrose hepática e de suicídio. E isso é apenas uma parte. O que há por trás de tudo isso? A revista cita o Dr. Joel Elkes, da Universidade de Louisville, que explica: o nosso próprio modo de vida, a maneira como vivemos, está se revelando a maior causa de enfermidades hoje em dia. É o mesmo que a gente já vem estudado, né? É o ambiente. Como que está o ambiente que estamos vivendo, né? Que tipo de ambiente nós estamos vivendo? Tanto o nosso ambiente interno quanto o ambiente externo. E é o ambiente que é tudo na nossa vida, né? É a forma com que nós vivemos que vai dizer como nós vamos viver e até quando, né? Todos nós estamos cientes de que existe um tipo de estresse que é benéfico, porque resulta em melhor desempenho por parte de atletas, artistas ou executivos. Mas grande parte do interesse dos estudiosos do assunto está voltado para os tipos de estresse que reduzem a capacidade humana e não dos que a melhoram. É complicado, né? Porque geralmente a gente acha que precisa fazer para alcançar mais rápido. E na verdade não, né? A gente precisa, é obrigatório momentos de descanso e de tranquilidade, né? Para que depois a nossa produção seja melhor. Um estudo sobre o estresse realizado pelo Dr. Thomas Holmes, conhecido como o criador da famosa escala de índices de reajustamento social. Essa escala consiste de uma fórmula de avaliação que indica o volume de pressão emocional que uma pessoa pode estar suportando e o risco que ela corre de sofrer consequências físicas ou psíquicas. Após prolongados estudos, Holmes e seus associados atribuíram um certo número de pontos a diversos eventos comuns da vida. Ele afirma que o indivíduo que acumular mais de 200 dessas unidades em um ano está sujeito a um ataque cardíaco, um colapso nervoso ou a uma redução na sua capacidade normal de atuação na sociedade. A morte de um cônjuge, por exemplo, é o evento que carrega o mais elevado número dessa unidade, 100. Ser despedido do emprego resulta em 47 pontos. A chegada de um novo membro na família, 39. Nem todos os eventos relacionados por Holmes são de natureza negativa. Até mesmo eventos positivos, como Natal, 12 pontos, férias, 13 pontos, provocam estresse. Pelo que percebo, não é muito incomum encontrar pessoas
cujo total de pontos ultrapassa a soma de 200 unidades. Tenho um conhecido que, vez por outra, vem conversar comigo em meu gabinete. A sua soma de pontos, pelo que me diz, é 324. Sua pressão arterial acha-se perigosamente elevada. Está sempre se queixando de constantes dores no estômago e receia estar sofrendo de úlcera. Além disso, não dorme bem. Em outra ocasião, a conversa é com um jovem executivo, e ele confessa que até recentemente a ambição de sua vida era ganhar $1 milhão antes de completar 35 anos. Analisando pela escala de estresse a maneira como ele está vivendo, ele ficou horrorizado ao constatar que seu total de pontos chega a 412, ou seja, o dobro do estipulado ali para a pessoa já entrar em colapso. Que tem em comum esses dois homens, um do mundo dos negócios e outro da esfera religiosa? Eles são o que chamam de homens impelidos. E essa compulsão a que estão sendo submetidos está cobrando deles um alto preço, e seu total de pontos na escala é apenas uma representação numérica desse fato. Emprego a palavra impelidos não somente porque descreve a maneira como ambos estão vivendo, mas porque retrata também o modo como muitos de nós estamos agindo e não encarando de frente o mal que estamos causando a nós mesmos. É possível que estejamos sendo compelidos a buscar metas e objetivos sem saber direito por que o fazemos. E talvez não estamos cientes do alto preço que isso custará à nossa mente, nosso corpo e naturalmente ao nosso coração. Ao dizer coração, refiro-me ao que é mencionado em Provérbios 4:23, aquela fonte de onde procede a energia da vida. Existem muitos desses impelidos que estão realizando coisas boas. Por serem impelidas, não são necessariamente pessoas más, embora as consequências dessa sua compulsão possam ser nefastas. Aliás, existem pessoas impelidas que estão dando uma enorme contribuição à sociedade. São aquelas que fundam organizações, abrem oportunidades de emprego e trabalho, e geralmente são muito inteligentes, que oferecem meios e modos de se criarem benefícios para muitas outras. Mas apesar de tudo, são impelidas. E não podemos deixar de nos indagar até que ponto conseguirão suportar esse ritmo sem causar danos a si mesmas. É possível identificar essas pessoas impelidas? É claro, existem muitos indícios que mostram que uma pessoa é do tipo impelida. Dentre eles, alguns dos mais comuns são os seguintes. Aí aqui ele traz uma lista de características dessas pessoas, que são pessoas que vivem no estresse, né? Número 1. As pessoas impelidas, na maior parte dos casos, só se satisfazem ao ver o trabalho realizado. Parece que em algum ponto do seu processo de amadurecimento, uma pessoa fixou a noção de que só pode se sentir bem consigo mesma e com o mundo na medida em que acumular realizações. Essa noção pode ter se fixado por causa de influências recebidas na infância. É possível que o pai ou a mãe ou outra pessoa de influência sobre ela só lhe dessem aprovação e incentivo depois do trabalho realizado. Talvez não lhe dissessem nada de positivo antes que a tarefa estivesse completa. Assim, ela aprendeu que a única maneira de ser amada e aprovada seria realizando o trabalho todo. Nessas circunstâncias, é muito fácil a pessoa ficar dominada pela psicose da realização. Ela raciocina que se com uma tarefa realizada ela obteve satisfação e elogio, então com mais realizações obterá maior satisfação e maior aprovação por parte dos outros. E aí é uma bola de neve porque não para nunca, né? Quem já se identificou com esse primeiro ponto aí, né? E eu confesso que eu já fui assim, uma loucura. Mas graças a Deus eu, como diz, acordei para a vida a tempo, né? Ponto 2.
A pessoa impelida está sempre preocupada com os símbolos associados à ideia de realização. Geralmente é uma pessoa muito consciente do conceito de poder e busca obter poder a fim de manipulá-lo. Isso significa também que ela é consciente dos símbolos associados ao status, títulos, tamanho e localização dos escritórios onde trabalha, a posição das pessoas nos gráficos das organizações e os privilégios especiais dos mais graduados. Ponto 3. A pessoa impelida geralmente se acha dominada por uma descontrolada busca da superação. Ela gosta de participar de empreitadas cada vez maiores e mais vitoriosas. Normalmente está sempre agindo, procurando as maiores e melhores oportunidades. Raramente consegue apreciar as realizações no momento em que as obtém. E veja, nada disso é errado, você querer se superar, você buscar mais crescimento e tudo isso. Mas até que ponto, né? Até que ponto isso está sendo benéfico para nós ou está aos poucos nos autodestruindo, né? Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, disse o seguinte, você vê, já lá no século XIX, né? O sucesso deixa o homem exposto à pressão das pessoas. E dessa forma, ele é tentado a manter essa posição por meio de métodos e práticas carnais. E a se deixar dominar pelas despóticas, não sei o que significa isso, exigências de uma incessante superação. O sucesso pode me subir à cabeça, e subirá, a não ser que eu me recorde sempre de que é Deus quem realiza a obra, e que Ele pode continuar a realizá-la sem minha ajuda, e que no momento em que Ele quiser dispor de mim, poderá sair-se muito bem, usando outros instrumentos. Aqui, como ele era um pregador, ele está se referindo a pregadores hoje, né? A pastores, a padres, enfim, que se está sendo muito cansativo a obra, né, o trabalho na obra de Deus, é porque tem alguma coisa errada, né? Porque Deus não vai colocar uma sobrecarga sobre ninguém. Então, inclusive, pastores precisam rever, né, a sua situação, porque são humanos também e também podem colapsar, né? Parte 4. As pessoas impelidas parecem ter pouca consideração para com os princípios da honestidade. Elas se acham tão envolvidas na busca do sucesso, na ânsia de realizar, que quase não têm tempo para parar e verificar se seu ser interior está acompanhando de perto o processo que se passa no exterior. De um modo geral, ele não o acompanha e cria-se uma lacuna cada vez maior entre os dois. Ponto 5. As pessoas impelidas muitas vezes possuem pouca ou nenhuma habilidade no trato com os outros. Dar-se bem com seus semelhantes não é uma das qualidades desses indivíduos. Não é que tenham nascido desprovidos da capacidade de se relacionar bem com os que os cercam, mas é que para eles seus projetos são mais importantes do que os seres humanos. Como seus olhos estão sempre fixos em suas metas e objetivos, raramente prestam atenção àqueles que estão ao seu redor, a não ser que estes possam ser utilizados para o atingimento de seus alvos. E quando uma pessoa não tem utilidade para eles, passa a ser vista como um obstáculo ou competidor, quando se trata de realizar algo. Quem conhece uma pessoa assim? Eu já conheci. É complicado. Número 6. As pessoas impelidas tendem a ser fortemente competitivas. Enquanto eu vou falando os tipos de pessoas impelidas, eu tenho certeza que vai passando aí na sua cabeça, né? Identificando, fulano, ai, fulano, ou então, eu mesma, eu já fui assim, ou, eu preciso rever isso em mim, né? 6.
As pessoas impelidas tendem a ser fortemente competitivas. Elas veem cada esforço a ser feito como um jogo de vida ou morte, e é claro que ela acha que tem de vencer a todo custo, para estar bem aos olhos de todo mundo. E quanto mais fortemente impelida ela for, maior também será a margem de diferença pela qual precisa ganhar esse jogo. Ganhar significa obter a confirmação, tão necessária para ela, de que é importante, tem muito valor e está sempre com a razão. E é por isso que às vezes ela vê os outros como adversários ou como inimigos, que têm de ser derrotados e talvez até humilhados nesse jogo. Mais uma vez, não tem problema em ser uma pessoa competitiva, em querer, conquistar, ganhar. Mas sempre temos que olhar o equilíbrio das coisas, né? Número 7. Oi, meninas. Alice, Sil. Obrigada, Sil. Número 7. As pessoas impelidas, em geral, se irritam com enorme facilidade. Sua raiva pode entrar em erupção a qualquer momento em que ela perceba antagonismo ou deslealdade por parte de alguém. O gatilho da raiva é disparado toda vez que alguém discorda dela, oferece uma solução diferente da que ela propõe ou faz uma leve crítica. Essa raiva pode não se manifestar em violência física, mas pode tomar a forma de uma agressão verbal, com humilhantes insultos ou palavrões, por exemplo. Pode expressar-se também em atos de vingança, tais como despedir do emprego, humilhar o antagonista diante dos colegas ou simplesmente negar-lhe coisas que está esperando ou desejando, como afeição, dinheiro ou amizade. Nossa, agora passou uma lista aqui na minha cabeça. Número 8. As pessoas impelidas geralmente são indivíduos que estão sempre muito atarefados. Em geral, estão ocupados demais para cultivar um bom relacionamento com familiares, com a esposa ou marido, com amigos e até mesmo consigo mesmos, para não falar de sua comunhão com Deus. Como essas pessoas raramente se satisfazem com suas realizações, fazem uso de todos os minutos disponíveis para se aprimorar, para assistir a mais reuniões, para estudar novos materiais de interesse ou iniciar outros projetos. Acreditam que ter a fama de estar sempre ocupado é um indicativo de importância e sucesso pessoal. E isso aqui era muito comum comigo. Eu achava que eu precisava estar ocupada o tempo todo, porque senão eu poderia ser taxada de preguiçosa. Nossa, não tem nada para fazer na vida, não. Mas graças a Deus eu entendi que não é assim que a vida funciona. Que não adianta eu ficar me matando por um pouco tempo, né? Porque quem vive nessa loucura não vai muito longe. Então, hoje eu tenho muito mais tranquilidade, né? Mais paz de espírito. Tinha crises de ansiedade, aquela palpitação, falta de ar. Graças a Deus não tenho mais. Então, tudo o que acontece na nossa vida, somos nós mesmos que causamos. É claro que tem situações, né, de que alguém fez algo por nós, mas daí vem a questão, se fizeram algo, né, negativo para mim, o que eu vou fazer a partir disso? Então, mesmo que eu tenha recebido algo de alguém, né, mas vai depender de mim o que eu vou fazer com isso. Então, nunca dá para culpar ninguém. Sempre é o que eu estou fazendo da minha vida. Não importa o que fizeram comigo, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Isso é muito forte. Não faz muito tempo, um amigo meu recebeu uma carta. Pedi-lhe permissão para transcrever aqui parte dela, pois ilustra muito bem esse tipo de pessoa. Diz ele:
Alguns anos atrás, eu estava passando por uma fase de grande frustração. Embora minha esposa fosse uma ótima pessoa e meus filhos, crianças maravilhosas, minha carreira estava em declínio. Tinha poucos amigos e meu filho mais velho passava por uma fase bem difícil. Estava perdendo média na escola. Eu sofria de um estado depressivo e minha família estava infeliz, vivendo sob grande tensão. Foi então que me surgiu a oportunidade de ir trabalhar no exterior numa companhia estrangeira. Essa oportunidade foi tão boa, não só financeiramente, mas também em termos de progresso na carreira, que a coloquei em primeiro lugar na minha vida, deixando tudo mais em segundo plano. Então fiz muitas coisas erradas, com a finalidade de subir mais na firma e obter sucesso pessoal. Eu justificava meus erros argumentando que seriam de grande vantagem para minha família. E, na verdade, estava mentindo para mim mesma e para meus familiares, e agindo errado em muitas situações. Logicamente, minha esposa não tolerou isso, e ela e os meus filhos voltaram para o nosso país de origem. Contudo, eu continuava cego para os problemas que havia em meu interior. Mas meu sucesso, meu salário, minha carreira, tudo estava em ascensão, e eu me achava preso numa gaiola dourada. Embora exteriormente as coisas estivessem indo às mil maravilhas, em meu interior eu estava perdendo tudo. Minha capacidade de raciocinar e de decidir estavam enfraquecidas. Estava constantemente tendo que fazer opções. Analisava as diversas alternativas e sempre optava pela que fosse melhor para meu sucesso e minha carreira. Bem no fundo do coração, sentia que havia algo de muito errado. Frequentemente ia à igreja, mas as coisas que eu via lá não me atingiam. Estava por demais envolvido em meu próprio mundo. Algumas semanas atrás tive um problema sério com minha família. Então resolvi abrir mão da minha maneira de pensar. Fui para um hotel onde fiquei 9 dias, tentando decidir o que faria da vida. E quanto mais pensava, mais confuso me sentia. Comecei a perceber que estava morto e que minha vida, em grande parte, achava-se envolta em trevas. E o pior de tudo é que não conseguia enxergar nenhuma saída. A única solução para o meu caso era fugir e me esconder. Começar vida nova em outro lugar. Afastar-me de todos os conhecidos. Felizmente, essa triste descrição de um homem que chegou ao fundo do poço tem um final feliz. Pouco tempo depois de haver passado aqueles 9 dias num hotel, ele veio a conhecer o amor de Deus e o poder desse amor para promover uma radical mudança na vida dele. E assim aquele homem impelido passou a ser outra pessoa, a qual chamamos no próximo capítulo de pessoa chamada. Ele saiu da sua gaiola dourada. Dentre as pessoas da Bíblia, a que melhor tipifica o homem impelido é o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Este rei teve um fim horrível, pois nunca saiu da sua gaiola dourada. Continuou a acumular mais e mais tensões sobre si mesmo, e isso o destruiu. A própria introdução de Saul no cenário bíblico já deveria ser uma indicação de que ele possuía algumas falhas, que se não fossem devidamente corrigidas em seu mundo interior, poderiam levá-lo facilmente a perder o controle. Aí aqui tem um trechinho da Bíblia que fala dele. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ao iniciar sua vida pública, Saul possuía 3 benefícios, recebidos ao nascer, que poderiam redundar em vantagens ou desvantagens para ele. Ele mesmo teria que decidir como iria utilizá-los, e essa decisão iria depender muito das condições diárias do seu mundo interior. Quais são esses 3 benefícios? Primeiro, riqueza,
segundo, uma boa aparência e terceiro, um porte físico bem desenvolvido. Todas essas coisas são atributos que fazem parte de um mundo exterior das pessoas. Em outras palavras, a impressão inicial que Saul causava nos outros era de que era superior a todos quanto o rodeavam. Essas três características externas chamavam a atenção dos outros para ele e contribuíam para que obtivesse vantagens imediatas. E o que é mais importante, esses atributos o revestiam de um certo carisma, que contribuiu para que atingisse o sucesso rapidamente, sem ter tido ocasião para cultivar um coração sábio ou poder espiritual. Em suma, ele teve uma largada rápida. Aí vem aquela questão, né, de ganhar dinheiro rápido. Não deu tempo de se preparar, de se fortalecer interiormente. É bem complicado isso, né, gente? Quando Saul se tornou rei de Israel, obteve logo muito sucesso. Ao que parece, isso impediu que enxergasse suas limitações. Ele não deu muita atenção ao fato de que precisava dos outros, de que deveria cultivar seu relacionamento com Deus, nem que devia encarar com mais seriedade suas responsabilidades para com o povo que governava. Começam a surgir aí os primeiros indícios de que ele é uma pessoa impelida. Saul tornou-se um homem atarefado. Via espaços vazios que pensava ele deveria ocupar. Então, na ocasião em que estava para sair à guerra contra os filisteus, o grande inimigo do povo de Israel na época, e esperava em Gilgal que o profeta Samuel chegasse para oferecer o holocausto, começou a ficar impaciente e irritado, pois o profeta não apareceu no tempo aprazado. O rei sentiu que sua programação iria ficar prejudicada. Não podiam ficar parados, tinham que seguir em frente. A solução que ele encontrou? Oferecer ele mesmo o holocausto, e foi o que fez. A consequência? Uma séria brecha na aliança do povo com Deus. O oferecimento de holocaustos naquela época era prerrogativa dos profetas, como Samuel. Não era atribuições dos reis, como Saul. Mas ele se esqueceu disso, porque via a si mesmo como uma pessoa de grande importância. A partir daí, sua caminhada vai de declive em declive. Já agora não subsistirá o seu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E assim, é assim que termina a maioria dos homens impelidos. A Bíblia relata diversas demonstrações da sua explosiva cólera, que o levou a cometer abusos em alguns momentos e em outros a se entregar a uma imobilizante autopiedade. Ao final de sua vida, ele era um homem totalmente desorientado, vendo inimigos atrás de cada arbusto. Por quê? Porque desde o início ele fora um homem impelido e nunca havia colocado em ordem o seu mundo interior. E por fim arrastou-se a uma morte humilhante. Nos aspectos de sua vida em que virmos semelhanças entre ele e nós, nesses pontos precisaremos fazer algumas mudanças em nosso mundo interior. Aquele cuja vida interior se acha convulsionada por compulsões não resolvidas, não conseguirá escutar a voz do Senhor a chamá-lo. O sofrimento e os ruídos provocados pelo estresse serão fortes demais. Infelizmente, nossa sociedade está cheia de pessoas como Saul, pessoas que se acham presas em gaiolas douradas, que são impelidas a acumular realizações, a ser reconhecidas ou a atingir suas metas a todo custo. E, desgraçadamente, nossas igrejas também estão cheias desses indivíduos. Muitas delas são fontes que se secaram, em vez de serem fontes de energia vital, levando as pessoas a se desenvolverem espiritualmente e a se deleitarem com as coisas de Deus, elas se tornaram fontes de estresse. O mundo interior do homem impelido está totalmente em desordem.
Talvez ele esteja numa gaiola esplendorosamente dourada, mas essa gaiola é uma armadilha. Dentro dela não existe nada que seja dourado. Muito forte essa parte, né? É pra gente refletir mesmo. Agora vamos para as questões. Vou deixar também aqui depois na descrição ali para você anotar e responder. E faça isso. Anota a pergunta, responda a pergunta, aproveita para tirar esse tempo, para um pouco, já que a gente está falando justamente disso, e olha para você mesmo, para o seu mundo interior, antes que você colapsa igual esses homens. Então, a primeira pergunta. Faça uma tentativa de identificar e qualificar as motivações que o levam a realizar seu trabalho cristão. Antes, porém, de responder, pare alguns momentos para ouvir a voz tranquila do Espírito Santo e depois, então, responda. Sabe por que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo? Porque ela é muito suave, ela é muito sutil. E nós ficamos na loucura da correria que a gente não ouve. Não é que ele não fala, ele fala. Mas são tantos ruídos, são tantos pensamentos, são tantas loucuras que passa desapercebido. Então, sossega um pouco. Segunda. Quais os aspectos de sua vida hoje que podem causar estresse? Próximo. Cite as fontes de estresse que o apóstolo Paulo experimentou em sua vida e ministério e que estão descritas em 2 Coríntios 11, 24 ao 28. Pense um pouco sobre elas e compare-as com as que você deu em resposta à pergunta anterior. Próximo. Como Paulo obteve as forças de que necessitava para superar as adversidades? Usando uma concordância bíblica, examine as palavras orar e oração que aparecem em suas cartas. O que tem elas a ver com a ordem do seu mundo interior? Próximo. Cite as características da pessoa impelida, que, em sua opinião, estão presentes na sua personalidade. Sempre tem, né, gente? Ninguém é perfeito. Próximo. Agora peça a seu cônjuge ou a um amigo chegado que aponte as características dos impelidos que ele vê em sua vida. E isso é muito importante, porque às vezes nós mesmos não estamos vendo. A gente não se enxerga, né? Então é importante fazer esse exercício aqui com a pessoa, né, que você sabe que vai ser sincera com você, para justamente porque as pessoas de fora enxergam às vezes muito melhor do que nós mesmos, né? Próximo. Cite os 3 benefícios com os quais Deus abençoou Saul na época em que ele se tornou rei e que vantagem isso trouxe para ele. São essas as questões, era esse o assunto de hoje. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam ao vivo e manda essa live para aquela pessoa que você conhece, que vive na correria, que não tem tempo para nada, né? Talvez pode fazer com que ela dê uma freada também, porque isso só vai nos prejudicar. Vai chegar uma hora que a máquina vai pifar, né? Se uma máquina, um computador precisa de manutenção, precisa de descanso, imagina nós, né, seres humanos. A gente precisa desses momentos. E não é uma vez por ano quando a gente tira férias. É uma pausa todos os dias, é uma pausa maior durante a semana, no final de semana, geralmente, né? Então, vamos nos avaliar, porque nada vale o preço da nossa vida, da nossa saúde, né? As pessoas estão completamente doentes por aí. O emocional totalmente abalado, pessoas estão perturbadas, estão enlouquecendo. Então,
aquilo que está ao nosso alcance, vamos fazer, vamos parar um pouco, tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham um excelente dia e amanhã a gente continua. O título de amanhã é O Triste Caso de um Vagabundo que Venceu na Vida. Deus abençoe vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.